Olá, meu nome é Tamires Laís, eu sou acadêmica do 5º ano do curso de Direito da Unipar. O meu orientador é o professor Paulo César de Souza e o tema do meu trabalho é a reserva da jurisdição como fator para a desjudicialização do processo. A judicialização é um fenômeno que tem aumentado e provocado o exercício da função estatal quanto aplicar o direito ao caso concreto. Isso provoca um acúmulo de serviço e uma maior demora na prestação judicial, motivo pelo qual é recorrente a edição de leis que extrajudicializam muitos procedimentos alcançados pela reserva da jurisdição. O objetivo do meu trabalho é examinar como a reserva da jurisdição tem sido critério para julgamento da constitucionalidade de leis que contemplam os casos de extrajudicialização do processo. Então, tem esse aumento de causas levadas constantemente à apreciação do judiciário, e isso provoca uma demora muito maior no julgamento das causas. E, por essa razão, têm sido editadas muitas leis que tratam da extrajudicialização ou da desjudicialização, com a realização de determinados procedimentos na esfera extrajudicial, visando uma maior celeridade e um menor custo. E quando essas leis são veiculadas, é recorrente a discussão se a extrajudicialização importa ou não em uma violação da reserva da jurisdição. Uma doutrina que eu trouxe, do doutrinador Celso de Mello, no julgamento do mandado de segurança número 23.452 do Rio de Janeiro, a reserva da jurisdição significa a submissão à esfera única de decisão dos magistrados quanto à prática de certos atos que, diante de explícita determinação constante no texto da Carta Política, somente podem emanar do juiz, e não de terceiros. Desse modo, o que ocorre é uma discussão muito grande se essa ausência de determinação judicial ela causa ou não uma violação à reserva da jurisdição. E, desse modo, como as matérias abrangidas pela reserva da jurisdição não dispensam a esfera judicial. Então, a pessoa ela pode optar em utilizar o procedimento na esfera extrajudicial ou judicializar a questão. Isso fica a critério de quem está pleiteando o direito. Na ação direta de inconstitucionalidade número 7.601, proposta pela Ação dos Magistrados Brasileiros, é questionada a constitucionalidade de alguns dispositivos da Lei 4.711 de 2023, tendo em vista a possibilidade de apreensão extrajudicial de veículos financiados por contrato de alienação fiduciária, em caso de inadimplemento do mutuário. Para a associação, essas normas violam a reserva da jurisdição, o devido processo legal e a propriedade em si, além de eventuais violações à intimidade e à vida privada, no caso da busca e apreensão privadas e o monitoramento do devedor. Sem embargo da robustez desse questionamento, a extrajudicialização do processo se traduz em facilitação do acesso à justiça, bem como na garantia da celeridade na resolução dos conflitos, notadamente aqueles em que há pessoas capazes consentindo, como sucede nas leis 11.441 de 2007 e 14.711 de 2023. No caso da primeira lei, ela possibilitou a realização do inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por escritura pública, desde que envolva pessoas capazes, concordes e não havendo filhos menores ou incapazes. Em caso de existir litígio, a demanda ela exige a judicialização. Isso representa uma facilitação aos interessados, que alcançam a pretensão alcançada, além de uma redução muito maior do volume dos processos que serão analisados pelo judiciário. Já a segunda lei, ela regulamentou as garantias ofertadas em empréstimos, possibilitando a utilização do mesmo bem móvel como garantia em mais de uma operação financeira, além de facilitar a recuperação do bem em caso de inadimplência nos contratos de alienação fiduciária. Que, embora possa ser vista como uma violação à reserva da jurisdição, é importante analisar, na prática, a dificuldade de o devedor reaver o bem ou receber o devido pagamento, dada a morosidade do processo judicial, principalmente considerando que, a cada dia, as demandas aumentam. E, além disso, depender de todas as diligências necessárias que devem ser cumpridas, então, de imediato pelo judiciário, sob pena desse devedor se desfazer desse bem e impossibilitar a recuperação do crédito. Com a edição de leis dessa natureza, fica evidente que a extrajudicialização cumpre o papel dela de facilitar o interessado a resolução do conflito de interesse, que ocorre quando as partes são capazes e estiverem concordes. Esses são requisitos para a utilização dos procedimentos extrajudiciais. E, claro, não haver filhos incapazes ou menores. E, além disso, tirar esse acúmulo de serviço do Poder Judiciário quanto às demandas que não necessitavam de apreciação. Porque todas as pessoas estão de acordo, todas as pessoas são capazes, e elas podem simplesmente, por escritura pública, realizar aquele procedimento, e não aguardar por todo o julgamento do judiciário, nas hipóteses previstas nas leis. E isso não representa de maneira alguma uma violação ao princípio da reserva da jurisdição, consagrado pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, tendo em vista que a parte ainda poderá levar a sua demanda para apreciação judicial, caso entenda que facultada extrajudicialização importa em ofensa a um direito seu. Com isso, tem a confirmação do que se compreende por função da jurisdição, que é atuar quando existir e houver lide, que pode ser entendida como conflito de interesses qualificado pela submissão à apreciação do judiciário. Havendo lide, só um órgão jurisdicional poderá, no exercício da jurisdição que lhe é constitucionalmente reservada, emitir pronunciamentos e ordens executivas para solucionar a demanda. A conclusão, então, é que essas leis que têm extrajudicializado, que não é alcançado pela reserva da jurisdição, colaborando para reduzir o possível acúmulo de serviço do Poder Judiciário em razão da desnecessidade de apreciação judicial, dada a ausência de lide propriamente dita, com a correção de uma distorção de processualidade facilitando o acesso à justiça. É isso, muito obrigada.